Oi, hoje é a resenha do conto A Embaixada Americana, de Chimamanda Ngozi Adichie, aqui do livro No Seu Pescoço, no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Ela estava na fila diante da Embaixada Americana em Lagos, olhando fixamente para a frente, quase imóvel, com uma pasta azul cheia de documentos enfiada embaixo do braço. Era a 48ª pessoa numa fila de cerca de 200, que ia dos portões fechados da Embaixada Americana até os portões menores e cobertos de era da Embaixada Tcheca. Ela ignorou os jornaleiros que usavam apitos e enfiavam exemplares do The Guardian, do The News e do The Vanguard na sua cara. E também os mendigos que andavam para cima e para baixo estendendo pratos esmaltados. Assim começa A Embaixada Americana, de Chimamanda Ngozi Adichie, que conta a história desta mulher que está ali exatamente na fila para o visto. E naquelas de já estar há horas, ou melhor, já está guardando aquele lugar ali, provavelmente desde o dia anterior. Mas o que vale é que enquanto ela está esperando o momento de poder entrar lá no prédio, ela se lembra de muitas coisas que aconteceram com ela nos últimos 2 dias. Eventos que mudou totalmente o que ela era antes. Pois sim, a vida de uma pessoa pode mudar completamente em questão de 48 horas. E tudo o que resta é fugir para outro país. Mas eu não vou contar mais detalhes porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Como já estamos lá pela casa do 8º conto aqui do livro, a gente sempre consegue perceber fácil as boas características da Chimamanda, como por exemplo, criar boas imagens sobre violência, sobre escatologia e também sobre coisas sexuais. E nesse texto aqui exatamente, a gente encontra praticamente todos eles de maneira bem fácil, bem amena, tranquila, típico dela. Mas também não podemos esquecer que a autora é muito politizada. Isso está bem impregnado aqui em A Embaixada Americana. Aliás, é a base central do conto, mesmo que haja uma certa balança, tentando fazer um equilíbrio entre esse fator da política e também o lado mulher da personagem. Na questão feminina, talvez mais importante, que é a de ser mãe. O tempo todo que essa personagem está na fila, aliás a gente não sabe o nome dela durante o texto inteiro, né? Ela está se questionando se deve pesar mais o lado político ou o que ela pensa sobre o seu filho, o Gunnar. Basicamente, é isso que acontece no tempo presente. Mas o conto também vai além, porque ele volta a dias atrás, nos últimos exatamente 48 horas, quando a sua vida mudou completamente. E acaba contando pra gente, de maneira até detalhada, o que tudo mudou na vida dela. E aí que está o lado bom, o lado também um pouco fraco do texto. Ela exagera, ela, a narradora, ou ela, a autora, exagera na lembrança, e não é a personagem exatamente que exagera, né? Realmente a gente pode culpar a Chimamanda, exagera na lembrança das questões políticas que a levaram até ali, querendo estar pedindo um asilo político nos Estados Unidos da América. Mesmo que pareça que está vendendo pra gente todo o seu sentimento materno. Aliás, se percebe depois de um tempo que a própria personagem ela está em conflito e depois de um certo tempo, depois que tudo está exposto para a gente desse passado recente, a gente já chegou a um quadro bem definido, ela chega a uma conclusão bem definitiva, para dizer a verdade. Onde a gente até se pergunta, tá, se ela chegou a isso, o que vai acontecer então depois? Quando ela enfim entrar lá dentro da embaixada e puder ser entrevistada pelos funcionários lá de dentro, para poder receber ou não o tal do asilo que ela tanto quer. Muitas pessoas deram conselhos para ela, inclusive o próprio pessoal que estava ali na fila junto com ela, como também pessoas que ajudaram ela a sair daquela situação extremada que ela se meteu nos últimos 2 dias. Mas de qualquer forma, todos esses conselhos meio que já vão contra o que ela concluiu agora há pouco. E aí, quando vem o desfecho da história, você pensa, nossa, que atitude dela forte, coerente e até convincente que ela está tomando. Mas, se você lembrar, ela já tinha tomado essa atitude, ou chegado a essa conclusão exatamente, minutos antes, enquanto ela ainda estava na fila, depois que toda a história tinha sido exposta, como eu já comentei. Ou seja, peraí, a Chimamanda ela fez um final do conto que já estava dito
páginas anteriormente. Pois é, esse é um pequeno deslize aqui do texto. Agora, se você exatamente avalia a conclusão do que ela chegou, aí complica um pouco. Eu não posso dizer qual é a conclusão que ela chega, porque senão é spoiler demais sobre essa história. Aliás, eu não dei nenhum pormenor sobre o que aconteceu nas últimas 48 horas, porque se eu conto algum detalhe, meio que estraga tudo. Contudo, eu posso dizer que o grande questionamento dela, o grande dilema dela entre pensar em política e pensar no seu filho, meio que está contra o andar da carruagem aqui neste conto. Óbvio, se ela é mãe, isso não é spoiler, né? Se ela é mãe, ela prefere, claro, o filho do que a política. Contudo, o texto não é tão longo assim, cerca de 16 páginas mais ou menos. Ele fica batendo muito na tecla da política, dá muitos pormenores do que aconteceu ali nos últimos tempos. É o problema de ser um autor, uma autora no caso, politizado. Você carrega um pouco nas tintas do que você quer empurrar para frente para os leitores e esquece talvez do que o personagem, o protagonista, está querendo viver de fato. Você confunde as coisas. Acho que a Chimamanda fez isso. A voz geral do texto acabou ficando dela, a autora, e não a voz da protagonista que ela criou aqui para a história, para viver o dilema de ser uma mãe. A narrativa da história vem de a versão da mãe, os desejos da mãe, mas o conto vem dos desejos da autora. Apesar disso, claro, o texto ainda é bom, é um dos mais consistentes aqui do livro inteiro. Por isso que para a Embaixada Americana de Chimamanda Ngozi Adichie eu atribuo 4 asteriscos. Bom, é isso. Semana que vem, na quarta-feira, mais uma resenha de No Seu Pescoço. Mas antes, amanhã exatamente, na quinta-feira, já temos resenhas de Laços de Família, de Clarice Lispector. Claro, aqui no nosso projeto Contos do Meio-Dia, enquanto esses 2 vídeos não chegam, confira aqui do lado dicas de outras resenhas também aqui do projeto e até mais.